pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Stephanie Pellegrini da Silva e hoje nós vamos conversar sobre as modificações fisiológicas na gravidez. Lembrando que eu também sou aluna, provavelmente assim como você, e que o meu objetivo é estudar por meio dessa aula e ao mesmo tempo poder ajudar você também. E hoje nós vamos conversar sobre as modificações que acontecem durante a gestação do corpo da mulher e que são normais, são naturais. Primeiro, vamos conversar sobre uma alteração anatômica muito comum, que é a das mamas. Nas mamas, por volta de 1ª a 10ª semana, a gente pode encontrar hipersensibilidade das mamas. Inclusive, a paciente ela pode te relatar essa hipersensibilidade e te questionar. Sim, esse é um achado normal. Assim como o crescimento das mamas, o aumento das mamas. Isso ocorre devido à hipertrofia alveolar mamária. E a hipertrofia alveolar mamária, inclusive, é a mesma que provoca a chamada rede de Haller. A rede de Haller são essas veias que a gente vê aparecer aqui em cima do seio, que elas geralmente são azuladas. E elas são um achado normal, assim como os tubérculos de Montgomery. Esses tubérculos que aparecem aqui na areola são várias bolinhas. Elas são secretoras de sebo que ajudam a proteger o mamilo, a manter hidratado. E também outro sinal que a gente vai ter da areola secundária, que também é chamada de sinal de Hunter. O sinal de Hunter, ou areola secundária, é quando essa pigmentação da areola, tá vendo que existe uma diferença de cor entre a areola e a pele do seio? Ela se estende para cá, formando uma segunda areola, dando a impressão de uma areola secundária. É o que a gente chama de sinal de Hunter. E esse também é um achado normal. É muito importante que você entenda esses achados que são simples, mas que para a mulher, a sua paciente, muitas vezes podem ser preocupantes. E então a gente também vai conversar agora sobre as alterações que ocorrem no útero, afinal ali que é a casinha do bebê. Ok, no útero a primeira coisa que acontece é a hipertrofia das células. O que é a hipertrofia? É o crescimento das células. Também a elasticidade e a contratibilidade. Ou seja, basicamente o útero ele está se preparando para receber o bebê. Isso acontece devido a uma alta sensibilidade hormonal e também a estímulos nervosos. E num primeiro momento, quando a gente fala de estímulos hormonais, a gente está falando da progesterona e estrogênio principalmente, que eles que vão estimular o útero, a hiperplasia e a hipertrofia. Vamos lembrar o conceito desses dois? A hiperplasia é o aumento do número de células. Já a hipertrofia é o aumento, né? Hiper é aumento, vou colocar uma seta para cima, e trofia porque essas células elas aumentam de tamanho, que é o que a gente já tinha conversado aqui, né? A hipertrofia. Outro achado também que a gente pode ter no útero, ainda no começo, são as contrações de Bäckström-Hicks. Mais para frente a gente vai ver melhor sobre elas, como elas surgem e detalhar as características delas. Mas já posso adiantar para vocês que as contrações de Bäckström-Hicks também são conhecidas como contrações de treinamento. As contrações de treinamento, que a maioria das mulheres fala assim. A grande diferença dessas contrações para as contrações de trabalho de parto verdadeiro é que essas aqui, elas são irregulares, ou seja, vamos supor que aqui a gente tem uma palma, 2 palmas, 3 palmas. Tá vendo que essas palmas elas acontecem no mesmo tempo? É como se essas palmas que a gente está dando e marcando no papel, tá representando o tempo que elas acontecem. A contração irregular, olha o tempo como pode ser, tudo diferente. Tá vendo que em algumas o tempo é menor, outras o tempo é maior, pode demorar um tempão e acontecer de novo? Isso é uma irregularidade. Então, quando a gente diz que as contrações são irregulares, é que elas acontecem em tempos diferentes. Outra característica também é que elas são indolores, não dói.
E elas também são palpáveis. Isso aqui é uma característica comum, né? Entre a palpação de Bäckström-Hibs e as contrações do trabalho de parto verdadeiro. Outra coisa que ela ocorre no segundo trimestre e ela pode sim aumentar no terceiro trimestre para o preparo do trabalho de parto, tá bom? Mas não significa que porque está escrito aqui que elas podem aumentar no primeiro trimestre, que elas vão aumentar ao ponto de ficarem iguais às contrações de parto. Ainda assim, elas vão ter características diferentes, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem do útero não gravídico. Veja como a parede do útero ela tá mais grossinha, né? E aqui é um útero gravídico. Veja só como as células, elas ainda estão uma parede grossa, né? Ainda é forte o suficiente, não ficou tão fino assim. E como o útero ele conseguiu se esticar para caber esse feto, certo? Ok, a gente falou também que há mudanças no tamanho, né? Na hipertrofia, como a gente viu aqui na hiperplasia. E também vamos ver mudanças na forma e posição do útero. De que forma? O crescimento nas primeiras semanas ele é desproporcional, o que vai gerar o que a gente chama de sinal de Pisca-Seck. Eu não sei falar esse nome, mas basicamente é esse abaulamento que surge aqui onde houve a implantação do óvulo. Por quê? O útero ele é um órgão tridimensional, certo? A gente tem essa porção aqui de cima, da frente, do lado, de trás. Ele não é 2D igual a gente está vendo aqui, né? Ele é tridimensional. E aí, o que acontece? Se ele também tem a característica de ser elástico e conseguir crescer e se adaptar ao que está crescendo dentro, significa que se o óvulo foi implantado aqui no lado direito desse útero, provavelmente é primeiro esse lado que vai crescer e vai formar esse abaulamento. Igual quando você enche um balão bem devagar, sempre uma parte primeiro do balão, lá quando a gente está enchendo, vai criar uma resistência maior e vai começar a esticar, certo? E aí quando ele vencer essa resistência, aí o resto do balão começa a aumentar tudo junto, por igual. É a mesma coisa que acontece aqui, tá bom? Por isso é normal a gente encontrar o sinal de Pisca-Seck, esse sinal de um abaulamento. O útero não vai estar simétrico, tá bom? Outra coisa, o crescimento do útero, ele vai aumentando para cima, né? Até então, enquanto ele tá lá no corpo da mulher, aqui tá a cavidade, essa parte aqui de baixo que eu desenhei, finge que é a pelve, tá? O osso. O útero, ele tá aqui embaixo. Até ele passar para cá, a gente não consegue palpar ele ainda. É só quando ele se torna abdominal, a partir da 12ª semana, é que a gente vai conseguir começar a palpar o fundo do útero, achar esse sinal de Pisca-Seck. Aqui eu até tenho uma imagem melhor para mostrar para vocês. Olha só. 12 semanas. Tá vendo que aqui é certinho o tamanho do osso da pelve? Quando passar dessas 12 semanas, ele vai se tornar o quê? Abdominal. E aí, quando ele se tornar abdominal, é quando a gente vai começar a conseguir palpar ele, tá bom? Então, o útero, a partir da 12ª semana, ele torna-se abdominal, ele continua avançando, e quando chega na 20ª semana, o aumento do útero ele continua pela hipertrofia das fibras musculares. Até o final do terceiro trimestre, onde vai ocorrer o quê? A isquemia, que é o sangramento para o trabalho de parto. Ok, agora a gente vai conversar sobre outra alteração anatômica que ocorre em outro lugar, que é o colo uterino. No colo uterino, acontece, geralmente ao longo das 4 semanas, o amolecimento ou o colo ele se torna edemaciado, macio, molinho. Esse amolecimento é chamado de sinal de Godel. Significa que se o colo for palpado, ele vai estar com um aspecto mais fofo, edemaciado. Isso é o sinal de Godel. Outro sinal que a gente pode enxergar, no caso vendo, vou até desenhar um olhinho aqui, ó. No caso vendo, né, ou assim, é o sinal de Chadwick, que é quando o colo ele se torna roxinho, surge uma cianose. Isso também é um achado normal.
E a gente vai conversar mais pra frente sobre os sinais de presunção, os sinais de certeza de gravidez, etc. E esses sinais aqui vão ser muito importantes. Inclusive, isso aqui cai muito em provas, tá bom? Vamos continuar. Vamos por parte. Agora a gente vai para as glândulas cervicais. A gente também tem uma modificação nas glândulas cervicais. Por quê? Nós sabemos que a vagina, ela é úmida, a mucosa é a vagina é aqui, né? Aqui é o colo. Todo o sistema reprodutor feminino é úmido, é formado por uma mucosa úmida. E nós temos glândulas cervicais. Essas glândulas cervicais, no início da gestação, elas vão sofrer uma hipertrofia. Hipertrofia, lembra o que é? Hiper é crescimento. Trofia tem a ver com... Quer dizer, hiper tem a ver com aumento. E trofia tem a ver com crescimento. Então, vai ter um crescimento das células e também aumento da secreção. E vai formar um muco opaco que vai obstruir o canal cervical e vai chamar isso, a gente vai chamar isso de tampão mucoso, que provavelmente você conhece ele assim. Mas ele pode aparecer na sua prova dessa forma, como rolha de Schroeder. Eu não sei falar isso também, só tem nome difícil, ok? Inclusive, é quando a gente tem a eliminação desse carinha aqui, é que a gente sabe que a mulher está em trabalho de parto, que as pessoas costumam falar assim, né? Ah, estourou a bolsa da fulana. É nesse momento aqui, né? Agora a gente vai conversar sobre as alterações nos ovários. É o seguinte, nos ovários, a ovulação, ela vai cessar. Até porque a ovulação ocorreu com o objetivo de iniciar uma gravidez, uma gestação. Se ela conseguiu atingir o objetivo dela, não precisamos mais, não vai mais ovular, tá bom? E a maturação dos novos folículos, para que eles possam ovular, também não vai mais acontecer, tá bom? Isso vai cessar. E aí a gente vai ter a formação do corpo lúteo, tá? Para que você possa entender essa parte aqui, é essencial que você assista uma aula ou estude sobre ciclo ovariano, certo? Mas o corpo lúteo, ele se forma quando a gente tem uma gestação, tá? E ele vai funcionar até as 10 primeiras semanas, liberando a progesterona. Ele é que ajuda no desenvolvimento da placenta, que vai surgir entre 10 a 12 semanas. Por quê? Porque a placenta, ela vai assumir o papel da liberação de progesterona do corpo lúteo. Então, finalmente, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, ainda sobre as modificações, tá? Ocorrem muitas modificações, o corpo inteiro da mulher, tudo muda. Agora a gente vai falar sobre a vagina e o períneo. O que muda? Primeiro que na parede vaginal a gente vai ter também uma hipertrofia, lembrando, hiper, aumento, trofia, crescimento. Vamos ter uma hipertrofia, ou seja, um crescimento, que vai causar um aumento da espessura do quê? Da parede da vagina. A parede da vagina, tá vendo que ela tem esse aspecto rugoso? Na gestação, ela vai perder essa característica rugosa e vai se tornar mais lisa. Então, outro sinal que a gente pode identificar quando a gente for fazer a inspeção do canal vaginal é que essa parede ela está lisa e não rugosa como ela geralmente é. Também, nos músculos do períneo e da vulva, a gente vai ter um amolecimento do tecido conjuntivo, um aumento da vascularização, que aí aqui a gente volta a falar do sinal de Chadwick, que é o colo roxinho, e também vamos ter agora aqui um novo sinal para a gente aprender, que é o sinal de Cluj. O sinal de Cluj, sei lá como é isso, é quando a vagina ela se torna mais roxinha. O canal vaginal ele vai ficar mais roxinho. É a cianose que a gente conversou antes, tá? Só que agora esse aqui é na vagina e esse aqui é no colo do útero. A gente também vai encontrar mudanças nas secreções cervicais e vaginais. Na gravidez vai ter um aumento do muco, tanto na sua espessura, como eles vão se tornar mais branquinhos e mais ácidos. Por que isso ocorre? Porque o glicogênio do epitélio vaginal, ele vai sofrer uma ação do Lactobacillus acidófilos, que
faz parte da flora vaginal, e vai aumentar a produção de ácido láctico, o que vai causar diminuição do pH. Aqui eu escrevi errado, tá? Vamos corrigir. Até porque quanto menor o pH, mais ácido. Diminuir o pH. Tá, vou colocar só assim que eu já vou saber. Vai diminuir o pH. Ok. E agora a gente vai conversar sobre as mudanças que ocorrem nos sistemas da mulher. Por exemplo, primeiramente, no sistema circulatório. No sistema circulatório, a gente vai ter a primeira coisa, aumento do débito cardíaco. Por que isso acontece? Porque agora a gente precisa aumentar o débito para poder suprir a mãe e também suprir o bebê, tá bom? O início desse aumento do débito cardíaco é entre 5 a 6 semanas. E ele atinge níveis mais elevados na 24ª semana. E o seu pico entre a 32ª e 34ª semana. Fica 30 a 50% acima do que era o normal da mulher. Depois vai acontecer uma pequena queda até o parto, tá? Outro motivo pelo qual isso aqui acontece, além de ser para suprir tanto a mãe quanto o feto, é também porque vamos supor que durante o parto haja uma hemorragia. Que querendo ou não, a mulher ela corre risco, né? Até porque o parto, ele é feito por uma isquemia de primeira mão, né? Uma isquemia. Então, esse aumento do débito cardíaco é justamente para proteger. Então, o que a gente vai encontrar? Veja só, a alteração hemodinâmica, ela é a mais importante modificação que acontece na gravidez. O débito cardíaco normal na mulher é de 5 litros e começa a aumentar de 5 a 6 semanas, alcançando níveis mais elevados na 24ª semana e um pico na 32ª, 34ª, tá? O que acontece? Isso vai depender, tá? De mulher para mulher. Vai variar com o peso, estatura, se é uma gestação gemelar ou um feto único, tá bom? Também, a gente sabe que vai ocorrer uma queda, uma pequena queda até o parto, tá? E aí, outra coisa que surge, o débito cardíaco, ele também fica muito sensível às alterações posturais. Por quê? O útero, ele comprime a veia cava inferior. Significa que se você está fazendo um exame de CCO numa mulher e ela está em posição ginecológica e ficar muito tempo naquela posição e ela já estiver com a gestação bem avançada, ela pode até desmaiar ali durante a consulta, tá? Então a gente precisa fazer bem rapidinho, porque o útero ele vai comprimir essa veia cava. Aí vai acontecer diminuição do retorno venoso. Outra coisa que acontece também no sistema circulatório, o aumento do volume do sangue e a diminuição da resistência vascular periférica. A frequência cardíaca ela pode sofrer um aumento de 10 a 15 batimentos por minuto, tá bom? Devido a esse aumento da volemia, ou seja, do volume, e da diminuição da resistência vascular periférica, tá? Lembrando que a resistência tem a ver com a força, né? A resistência que a parede do vaso exerce no líquido que está correndo aqui dentro. Se essa parede ela está tendendo a fechar, então esse vaso ele está se comprimindo e aí o líquido está ficando mais apertadinho. E se ela está mais abertinha, o líquido não está tão comprimido assim, tá? Só para lembrar o conceito de resistência. Mas por que a hipovolemia acontece? Primeira coisa que eu já falei para vocês é porque a gente precisa de um aporte sanguíneo maior no útero para mãe e para o bebê. E segundo também para salvaguardar a mãe no caso de perdas sanguíneas no parto. E também porque a gente precisa de um redirecionamento desse sangue para o rim, para a pele, mãos e pés. Por quê? Porque a temperatura da gestante, ela tende a aumentar, tá bom? A temperatura, aqui eu vou colocar, graus Celsius. É assim, né? Para dissipar calor, devido ao aumento do metabolismo, tá?
Outra coisa que você pode encontrar no sistema circulatório da gestante é a queda do hematócrito por hemodiluição. O que é isso? O hematócrito é o conteúdo do sangue, tá? Conteúdo sólido do sangue. A polaciúria nada mais é do que aumento do número de vezes que a mulher vai no banheiro, tá? Que ela sente vontade de ir no banheiro. Essa é a polaciúria. Ok, vamos para a próxima mudança no sistema gastrointestinal. A mulher, ela tende a dormir mais tempo, tá? No primeiro trimestre também podem surgir náuseas e vômitos, geralmente devido à gonadotrofina coriônica, tá? E diminui no final do primeiro trimestre. Também pode ocorrer a cialorreia ou pitialismo, que é a salivação excessiva. Pode surgir devido à dificuldade de deglutição, que surge devido às náuseas e os vômitos. Veja como está tudo associado. Outras causas também dessas náuseas e vômitos é a parosmia, que é a alteração no olfato, que ocasiona náuseas. A perversão alimentar, que é o desejo por comer coisas bizarras. Também pode ocorrer aumento do apetite, tá? Na arca dentária, a gente pode ter degradação dos dentes, sangramento gengival, tá? Esse aqui é bem ruinzinho, né? Pirose, que é a azia, mais o refluxo gástrico. Por quê? Porque diminui o tônus e acaba provocando relaxamento no esôfago, tá? Assim como pode ocasionar, já que a gente está tendo uma diminuição do tônus, né? Uma diminuição da motilidade gastroesofágica, intestinal, biliar. Aqui também não se sabe ao certo, mas provavelmente pode ser devido à progesterona. E a gente pode também ter um aumento do tempo de digestão, até porque a gente também tem uma diminuição do tônus, né? E o tônus, ele também participa do processo de digestão lá no intestino. Podem aparecer hemorroidas devido à constipação intestinal e aumento da pressão nas veias abaixo do nível do útero, tá? E agora a gente vai para a pele, uma preocupação muito grande das gestantes, certo? Primeiro que as glândulas sebáceas, elas tendem a aumentar a oleosidade, causando uma predisposição para acne. Ou seja, não significa que todas as gestantes vão ter acne. Algumas gestantes, inclusive, ficam com a pele mais bonita durante a gestação, mas outras ficam com a pele com mais acne, tá bom? A gente precisa explicar para ela que isso também faz parte. As estrias, elas ocorrem devido à diminuição da hidratação e o estiramento das fibras de colágeno, tá? É normal que isso aconteça e isso aqui causa muita frustração em muitas mulheres, tá? A gente precisa conversar com ela, ter muita calma para ela entender. A gente também pode encontrar alterações pigmentares, que acontece o seguinte: pode surgir no abdômen a tal da linha nigra, que é aquela, aqui vamos supor que aqui tá o abdômen gravídico, tá? Aqui tá a gestante aqui, e aí o que acontece? Bem aqui surge uma linha escura, né? Essa aqui é a linha nigra. Ela é um achado normal, tá bom? Por que essas alterações pigmentares acontecem? Porque a gente tem uma produção de estrogênio e progesterona aumentado. E esses carinhas aqui, estimulam a hipófise a liberar mais alfa-melotropina. A alfa-melotropina, ela exerce ação nos melanócitos, que são quem causam a pigmentação na pele. Por isso que a gente vai ter aquela pigmentação na areola, formando o quê? A areola secundária, a linha nigra. E na face também pode surgir o cloasma ou melasma gravídico, que são aquelas manchas no rosto da gestante, tá bom? E, por último aqui desse mapa, a gente vai conversar sobre o que muda no sistema esquelético, no músculo, certo? O mais marcante de todos, a alteração postural, que pode causar lombalgia, que é a dor na região lombar, tá? E também mudança de marcha. Parece que a gestante está andando como se fosse um pinguinzinho, tá?
pinguim, a marcha. Eu sempre penso assim para lembrar, tá, gente? Mesmo que muitas gestantes falam assim, eu nunca andei assim. Gente, é natural que isso aconteça, tá? Todas as gestantes andam assim, porque veja só, aqui a gente tem a curvatura normal do nosso esqueleto, certo? A curvatura ela vai se tornando anormal, a barriga ela tende a pesar para cá, para frente e puxar, fazer uma tração daqui. E para você compensar, você acaba tentando, para compensar, mandando a coluna cervical para trás e a lombar para frente, para poder aguentar o peso da barriga. Isso é normal, tá bom? Vou dar continuidade aqui, porque aqui a gente tem um quadro, vários quadros, aliás, né, sobre os sinais de gravidez. Sinais e sintomas de presunção, de probabilidade e sinais de certeza. Esse cai muito em prova. Presunção pode ser gravidez, vamos escrever aqui, né? Pode ser uma gestação, mas também pode ser qualquer outra coisa. Por isso que é de presunção, tá bom? Quais são eles? A amenorreia, que é quando para de menstruar, vários outros distúrbios podem causar isso, tá? Náuseas e vômitos, você pode só estar com uma infecção intestinal. Cialorreia, produção excessiva de saliva, alterações de apetite e fadiga. Polaciúria, que é aumento da frequência urinária. Cloasma gravídico ou melasma, hiperpigmentação da face. Opa, como assim? Linha nigra, cloasma gravídico. Tá falando o nome gravídico ou melasma. Como assim? Lembra que a gente conversou que quando aumenta essa pigmentação é devido ao progesterona e o estrogênio, que vai estimular a hipófise, liberar mais alfa-melotropina e exercer ação sobre os melanócitos? A gente está falando sobre um distúrbio hormonal, aliás, sobre uma alteração hormonal. Significa que pode acontecer um distúrbio hormonal que provoque esse mesmo sinal em outro momento, tá? É o mesmo sinal da gestação, mas não é só da gestação. A pessoa ela pode estar tendo um distúrbio hormonal que causa linha nigra e melasma. Por isso é um sinal de presunção, tá? Isso aqui confunde muitas pessoas. Também a gente tem o sinal de Albon, que é uma lanugem na testa, nos limites do couro cabeludo, aqueles baby hairs, cabelinhos bem pequitinho, bem pequitinho. Na verdade, isso tá mais para pelo, né, na testa. Pode ver que esse aqui também é mais influenciado por hormônios, ou seja, se a gente pensar assim, é só na gravidez que acontece? Não, pode ser uma disfunção hormonal. Então, não é nem o sinal de probabilidade nem de certeza, é um sinal de presunção. O que acontece pode ser outra coisa também, né? Alterações mamárias, como a hipersensibilidade, a própria rede de Haller não é um sinal nem de probabilidade nem de certeza, tá? Ok, outra observação aqui que o quadro nos traz. Olha só, em geral, com 8 semanas de gestação, surgem a auréola primária, uma hiperpigmentação e espessamento do tecido. A areola primária é a areola em si, tá? Só vai acontecer um aumento da pigmentação e espessamento do tecido. E os tubérculos de Montgomery, que são aquelas bolinhas que surgem lá na areola, tá? Aqui tá o mamilo. E depois eles regridem, tá? E com 20 semanas surge a pigmentação nos limites imprecisos ao redor do mamilo, que é o que a gente denominou de areola secundária, que é o sinal de Hunter. Agora a gente vai para o segundo quadro. Agora sim são sinais de probabilidade. Agora sim, pode ser, hein? É o famoso pode ser que você esteja gestante sim, tá? Não é sinal de certeza. Mas em relação a esse daqui, né? Esse aqui tem mais probabilidade, por isso que é sinal de probabilidade. Deixa eu apagar esse aqui, para não atrapalhar a gente. Ok. Primeira coisa que a gente encontra,
São as alterações da vulva e da vagina, que a gente já conversou. O aspecto violáceo da mucosa vulvar, que é o que a gente chama de sinal de Chadwick. Aqui eles nos apresentam um novo nome, Jacques-Miller, tá? Mas é o sinal de Chadwick que a gente conversou antes. E na vagina, aquela cianose é o sinal de Cluj, tá? Esse aqui é o do colo do útero. Resultante do grande aumento da vascularidade causado por uma congestão venosa. Esses sinais podem ser observados 6 a 8 semanas após a concepção e geralmente surge como um sinal precoce de gravidez. Veja que é geralmente, por isso que a probabilidade não é certeza. Próximo, alterações na forma e na consistência do útero. Sinal de pisca-seca que a gente conversou, que é esse abaulamento aqui no fundo do útero, amolecimento da zona de implantação e do blastocisto, ainda aqui, tá? Por isso que ele amolece e aumenta. Aumento do diâmetro anteroposterior do útero e, por volta de 12 semanas, aumento do volume abdominal. Por quê? Porque passou finalmente da sínfise púbica, que é a parte do ossinho aqui da pelve, né? Passou e agora a gente consegue começar a palpar, né? Ele se tornou abdominal e, olha só, acima da sínfise púbica. E agora a gente vai para o terceiro, que são as alterações anatômicas cervicais, ou seja, no colo do útero. O amolecimento do colo do útero, sinal de Egar, em torno de 6 a 8 semanas de gravidez, o útero assume uma consistência elástica e amolecida, sobretudo na região do istmo. O istmo é aquela parte final, tá? Aqui do colo. Gente, hoje eu tô dizendo muito feio. Meu Deus, deixa eu desenhar de novo aqui. O istmo é aquela partezinha final aqui, tá? Aí pra cá tá a vagina. Esse fato possibilita a flexão do corpo sobre o colo uterino, quando é realizado o toque bimanual, conforme ilustrado. A sensação é semelhante à separação do corpo do útero e da cervix. Então, veja, uma mão vem por cima na cavidade abdominal, em cima da pelve, a outra ela é inserida no canal vaginal e essas mãos elas vão tentar se tocar, entendeu? E aí você vai sentir quanto esse colo ele está amolecido, quanto eu consigo apertar ele. Eu consigo apertar ele até encostar aqui, esse é o toque bimanual, tá? E por último, sinais de certeza, tá? Primeiro sinal de certeza, se você está ouvindo o coraçãozinho do feto, que a partir de 12 semanas, né, com o sonar de Doppler, é certeza que essa mulher está gestante. Ou até mesmo com o estetoscópio de Pinar em gestantes não obesas, tá? Porque esse de Pinar a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade em pessoas obesas, que no caso é a partir da 20ª semana. E também a percepção pelo examinador dos movimentos fetais ativos, em média após a 18 a 20 semanas de gestação, ou seja, você está ouvindo os batimentos do coraçãozinho do feto, está sentindo ele se movimentar. E mais, agora você está visualizando o embrião ou o contorno esquelético fetal no exame ultrassonográfico. É um sinal de certeza, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre as modificações fisiológicas na gravidez, tá bom? Eu vou disponibilizar esse resumo para vocês. Vocês vão conseguir pegar ele a partir lá do meu Instagram, tá? Provavelmente eu vou disponibilizar ele no Drive. E vocês podem imprimir, adicionar coisas também, se vocês quiserem. E eu fiz com base nesse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que é A Enfermagem na Prática Materno-Neonatal. É por ele que eu tô estudando sobre esse assunto, tá? Muito obrigada. Espero ter ajudado você. Um beijo.